que as pessoas, os colaboradores, entendam como aquela empresa muda a vida das pessoas. Como vai mudar a sociedade. E eu sei que pode parecer redundante, pode parecer óbvio, mas a gente precisa lembrar todos os dias. Se tem um setor da economia, um setor da sociedade, que o propósito é o marco principal da sua estratégia, a gente acorda todo dia pensando no bem do cidadão. Como melhorar a vida das pessoas? Esse setor é o governo. Nós estamos aqui pelo propósito. E por esses 3 fatores, concluímos eu e minha esposa que era hora de voltar para o Brasil e dar a nossa parte, dar a nossa contribuição para um país melhor. Desde o princípio, eu tive a clareza de que o BNDES seria o melhor vagão desse trem para ofertar os meus serviços e as minhas ferramentas para ajudar esse país. O BNDES do futuro, o novo BNDES, será um banco de serviço do Estado brasileiro, ajudando o Estado em privatizações, concessões, desinvestimentos e ajudando o gestor público a reestruturar suas finanças. O BNDES será menos banco e mais desenvolvimento. Menos banco e mais desenvolvimento. Apesar de acompanhar a economia brasileira por quase 20 anos, eu preciso confessar que eu fiquei surpreendido e triste quando eu cheguei aqui em Brasília 6 meses atrás. É lastimável o estado em que este país foi deixado. É uma vergonha que foi feito com as nossas finanças. O país endividou-se muito acima do razoável, muito acima do possível e imaginável por qualquer economista. O país quebrou, gente. O governo não tem dinheiro para pagar a luz. O Estado entrou em atividades empresariais que não são função do Estado. Deixou de cuidar de saúde, segurança e educação para ser empresário. A nossa produtividade não cresce há quase 10 anos. Se a gente não mudar isso, a gente está fadado ao fracasso. Temos essa chance só. O BNDES tem e será uma peça fundamental na recuperação desse Estado. O banco vai atuar com uma filosofia sustentável. O foco do banco não será o lucro. Naturalmente, o banco tem que gerar recursos para cobrir suas despesas, para fazer honra às suas operações, sem depender do Estado. Idealmente, dependendo do mínimo possível. Mas sustentabilidade financeira e não lucro. Esse é o principal norte. O BNDES não deverá competir com o setor privado. Ele precisa ser pioneiro e complementar a economia privada. Atuar onde o privado não irriga. Complementar onde o privado não é eficiente. Mas jamais competindo. E sempre com transparência. Transparência, essa é uma palavra-chave e é o marco zero para a gestão de qualquer empresa pública no Brasil. Em se tratando de uma instituição financeira, então, esse quesito torna-se ainda mais inegociável. O BNDES ele está totalmente preparado e equipado para cumprir a sua missão. E uma coisa eu garanto aos senhores, a partir de hoje, o alinhamento do BNDES com o governo federal, através do Ministério da Economia, é total. Nós estamos 100% alinhados com esse governo. Nós seremos o braço operacional da execução da política pública ao longo deste mandato. Esse banco conhece o Brasil como poucos. Tem um corpo de técnicos de a fazer inveja às principais instituições internacionais. Usar esse corpo de técnicos para competir com a iniciativa privada é um desperdício de talento, de energia e de foco. O nosso foco, novamente, é o impacto que nós causamos na vida da pessoa, é como nós transformamos a vida do cidadão brasileiro e não o lucro da instituição per si. Dentro da linha da transparência e do compromisso, eu queria listar aqui para os senhores as 5 metas que nós, eu e o BNDES, alinhamos com o Ministério da Economia para esse ano de 2019, para os próximos 6 meses. A primeira dela, explicar a caixa preta para a população brasileira.
A segunda meta, acelerar a venda de participações especulativas em bolsa de valores que o banco ainda detém, na ordem de 100 bilhões de reais. Terceira meta, concluir a devolução de recursos ao Tesouro Nacional de 126 bilhões de reais ainda esse ano. A quarta meta, apresentar para o governo e para a sociedade um plano trianual com orçamento, metas claras e um redimensionamento do banco para ser cumprido até o final desse mandato. E, por fim, melhorar de forma substancial e clara e notória a prestação de serviços desse banco de serviços ao Estado brasileiro, permitindo que o Estado brasileiro foque em segurança, saúde, educação, permitindo que o saneamento chegue à casa das pessoas, permitindo que o gestor público não se perca seu tempo, sua energia e seu foco se preocupando em como pagar as contas, mas sim como melhorar a vida do nosso pagador de impostos. O BNDES até o final do ano será menos banco e mais desenvolvimento. Muito obrigado, senhores. Em seguida, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Bom, foi intuição, ato falho. Bom, bom dia a todos. O Roberto apareceu um dia, nós estávamos em campanha. O Gustavo. Eu falo Roberto porque é o pai dele. Roberto Montezano é o pai dele. Foi meu colega de trabalho durante 15, 20 anos. Então, Gustavo apareceu um dia. Gustavo apareceu um dia na nossa campanha. Nós estávamos desenhando, éramos um grupo de 15, 20 economistas lá traçando os programas para o futuro. E Gustavo apareceu e disse, olha, queria conversar, me apresentar e queria conversar a respeito de como eu posso ajudar o Brasil. Um jovem contou a história rápida dele, falou, olha, sou filho do Roberto Montezano, que foi seu colega de trabalho, 15, 20 anos. Eu falei, olha, já recomenda, excepcional profissional, sério. Para ter uma ideia, eu entrei numa instituição, 40 anos atrás, numa situação parecida com a do governo brasileiro, quebrada, uma instituição bastante difícil, tinha 30 ou 40 pesquisadores. Eu fui contratado como diretor técnico, e dos 34, 35 pesquisadores, nós demitimos 33. Ficou o pai dele mais um só. Só o pai dele mais um. Isso em 5, 6 meses. Demitimos 34, ficamos lá com 2, era o pai dele mais um. E depois continuamos juntos, trabalhamos juntos 10, 15, 20 anos. Excelente profissional, homem sério, bem preparado, ótimo professor e bom colega. E então tinha tudo a favor. E aí ele ainda disse mais, ó, e além disso, eu confio muito no presidente Bolsonaro, se ele for eleito, eu escuto o seu nome na minha casa desde que eu era menino, e eu fui vizinho do presidente também, se ele for eleito, eu conheço a família e eu sei que eles vão mudar o Brasil. Então eu quero ajudar e eu mudo a minha vida, venho de Londres, mudo a vida da família, mudo tudo para embarcar nesse projeto. Então a simbiose foi total, começamos a trabalhar junto. Ele, quando vinha ao Brasil, passava sempre lá no nosso grupo para se atualizar e para dar as ideias dele também, sempre ajudou muito. E quando começamos tínhamos a alocação, estávamos estudando quem ia para aquele lugar, e o lugar dele era no BNDES também, numa diretoria justamente de privatizações, usando toda a experiência que ele teve no setor privado, teve muito sucesso no setor privado, numa instituição que eu também havia fundado anos antes, mas sem nenhuma influência minha, eu nem sabia, nem conhecia os filhos do Roberto Montezano, então foi absolutamente casual. Mas ele me disse, olha, eu tenho tal experiência. Eu falei assim, bom, você tem que ir lá para o BNDES. Então,
Depois de uma longa e sinuosa estrada, ele acabou chegando no lugar dele, exatamente onde ele devia estar. Ele primeiro teria sido um diretor nosso lá, responsável por privatizações, e o projeto nosso é esse, é desestatizar o mercado de crédito brasileiro. Quer dizer, o Brasil, na verdade, tem mercados de créditos compartimentalizados. Você tem um segmento livre, onde os juros é altíssimo, que é onde 200 milhões de brasileiros bebem, né, na mão de 4 ou 5 bancos, com juros altíssimos, recolhimento compulsório muito alto, uma série de distorções e impostos muito altos, uma série de imperfeições que jogam juros para a lua no segmento livre. E também o endividamento em bola de neve do governo, que pressiona esses juros no segmento livre. E a população brasileira e as empresas brasileiras vivem esse flagelo no segmento livre. Mas tem também o mercado dos juros subsidiados, que eram o BNDES. 30, 40 anos atrás, quando eu era um jovem economista, eu chamava o BNDES do Recreio dos Bandeirantes, que é uma praia que tem no Rio de Janeiro. Os paulistas iam para o Rio de Janeiro, ficavam o fim de semana na praia e tomavam dinheiro barato no BNDES. E era uma transferência perversa de renda, era dinheiro do trabalhador brasileiro, dinheiro de PIS/PASEP, do FAT, era o dinheiro que entrava. A inflação era 20%, 30% ao ano e os empresários paulistas pegavam dinheiro lá a 8%, a 9%. Naturalmente, isso era uma transferência perversa de dinheiro. Você taxava o trabalhador brasileiro e transferia para os industriais. E os grandes industriais daquela época desapareceram todos. As famílias ficaram muito ricas, mas as empresas desapareceram. Então, essa mania de campeões nacionais é antiga. E essas transferências perversas de renda do trabalhador para os empresários também é antiga. Porque, na verdade, capturaram os orçamentos públicos, piratas privados, criaturas do pântano político, burocratas corruptos, às vezes, capturaram os orçamentos públicos. E essa transformação que o presidente Bolsonaro quer fazer no Brasil passa por esse enfrentamento. Particularmente, o BNDES já está há muitos anos fazendo o seu aperfeiçoamento profissional, tentando fazer seu aperfeiçoamento profissional. Mas mantiveram ainda diretrizes que não são as nossas. As nossas vão na outra direção. Então, se botaram 500 bilhões lá, pressionaram os juros no segmento livre para cima, para dar dinheiro barato para os campeões nacionais, com 500 bilhões que botaram lá, nós vamos despedalar o banco. Se o banco foi pedalado, nós vamos despedalar o banco. Daí a primeira meta do Gustavo, que é realmente devolver o dinheiro para a União. E a União, então, reduz o seu endividamento e abaixa os juros no segmento livre. Porque são vasos que deviam ser comunicantes, quer dizer, o juro muito alto no segmento livre e muito baixo para os campeões nacionais, nós vamos devolvendo esse dinheiro, o juro vai subindo no segmento subsidiado e vai descendo no segmento livre. Como vasos comunicantes, o dinheiro tem que ser baixo para todo mundo, e não baixo para alguns e muito alto para o resto dos brasileiros. Então, nós estamos cortando esse privilégio, essa função de alimentar campeões nacionais. E estamos desalavancando o banco. Era a primeira meta que ele se referiu. As outras se encaixam no nosso programa. Está aí o ministro Tarcísio, nós queremos acelerar as PPIs, queremos acelerar a construção da infraestrutura brasileira. Está aí o secretário Salim Matar, nós queremos acelerar as privatizações. Então, nesse sentido, foi ótimo que o Montezano passou 6 meses trabalhando junto com o ministro Salim Matar, fazendo o programa de privatizações. Então, ele está por dentro de tudo que é necessário para nós acelerarmos as privatizações. Vamos acelerar os investimentos em infraestrutura com o PPI, com o ministro Tarcísio, vamos acelerar as privatizações com o secretário Salim Matar, vamos atacar saneamento. São 40 mil crianças que morrem aí por ano no Brasil por falta de recursos. A ponto de mudar, inclusive, a taxa de expectativa de vida. Quando se compara o Sul com o Norte e Nordeste, sempre se diz que a média de expectativa de vida é muito baixa no Nordeste, mas ela é baixa, o que não se diz é que ela é baixa exatamente pela morte
em massa de crianças por falta de saneamento básico. Quando você tira isso, quando você pega as pessoas que já chegaram aos 60 anos, daí para frente a expectativa de vida é quase igual. São 1 ou 2 meses de diferença. Ou seja, é irrelevante a diferença da expectativa de vida. Então a média de vida no Nordeste é mais baixa exatamente pela mortalidade infantil por falta de saneamento básico. Então o BNDES vai estar em saneamento básico. Outra coisa que o BNDES vai fazer, reestruturação de finanças de estados e municípios. Estados e municípios estão quebrados. Estados e municípios estão quebrados. Quando eu vejo o governador Caiado no canudinho há 6 meses tentando respirar e o governo não consegue produzir uma solução, tem algo errado conosco também, porque nós falamos, olha, sabemos que somos todos novos no cargo, chegamos agora. Ele também é uma vítima dos orçamentos passados. Ele chega, depois de um Estado ter sido praticamente depredado financeiramente, e ele herda uma situação dramática. E quando nós começamos a conversar, eu digo, olha, nós vamos tentar um movimento de curto prazo, curtíssimo prazo, que é o Plano Mansueto, que vai estar lá para te ajudar. Bota um canudinho e respira que o reforço vai chegar. Já nos reunimos 3, 4, 5 vezes com o Mansueto. Ou tem algo errado no plano Mansueto, ou o governador está segurando alguma estatal lá que ele não quer soltar. Porque se ele soltar, o oxigênio vem. O oxigênio vem. Mas logo depois vem mais dinheiro, porque se não tiver o plano Mansueto, tem a sessão onerosa. Sessão onerosa vem recurso para o governador também. Agora, principalmente, logo à frente vem o Pacto Federativo, que é o mais importante, e realmente o governador, tendo tido toda essa atuação como deputado, ele sabe que houve uma centralização excessiva de recursos no governo federal. E os estados e municípios foram deixados à míngua. E justamente quem está mais próximo das necessidades da população. É saúde, saneamento, educação, segurança pública. Tudo isso quem executa é o município e o governador. E o recurso está aqui em Brasília, empossado. Muitas vezes, o Mansueto me dizia outro dia que tinha mais de 20 bilhões de reais empossados, porque são vinculados, são bloqueados, e o governador não consegue botar a mão lá. Uma parte está bloqueada para a saúde, outra parte está para... E o governador não tem controle sobre as despesas. Os salários são indexados, você não pode demitir, você não pode fazer meio expediente. Então, as gestões, tanto municipais quanto estaduais, estão engessadas. E nós pretendemos, com o Pacto Federativo, ao mesmo tempo, dar mais capacidade de gestão de suas despesas, suas próprias despesas para estados e municípios, e do lado de recursos, irrigar com todos esses recursos que vão sair do pré-sal. Está o nosso ministro Bento Albuquerque aqui sentado em 600, 700, 800 bilhões de dólares de reservas de petróleo. Ele está sentado em cima do Oriente Médio. Assim nos foi dito quando chegamos a Dallas. Quando o presidente foi a Dallas conosco, nós chegamos lá e descobriram que embaixo do ministro Bento tem um Oriente Médio de reservas. E nós... Ele é bem casado, mas seria solteiro. Não vai ficar solteiro nunca mais. Então tem muito dinheiro embaixo do ministro e nós conseguimos acelerar a sessão onerosa. E vamos, ele agora com muita competência, vai começar os leilões, os grandes leilões, e há interesse no mundo inteiro, nós vamos acelerar os investimentos em petróleo. Ao mesmo tempo, dentro de 2 semanas, estamos, por orientação também do presidente Bolsonaro, liberando o choque de energia barata, né? O choque do gás, que vem aí também. Então, há um caminho virtuoso pela frente, nós temos uma função importante aí pela frente, muitas missões a cumprir. E a energia, a capacidade, o talento do Gustavo serão fundamentais para uma boa execução e para a velocidade do banco em justamente ajudar tudo isso. Então ele vai estar ajudando a reestruturação financeira de estados e municípios, vai estar ajudando a acelerar privatizações, vai estar ajudando as PPIs, vai estar ajudando o saneamento básico no Brasil inteiro e vai também, ao mesmo tempo, desalavancando o banco e mandando recursos para a União. Então é um plano muito bem definido, ele tem energia, talento e capacidade para executar e eu tenho certeza que vai ser um desempenho extraordinário à frente do banco. Seja bem-vindo, Gustavo, e vamos em frente. Obrigado.
seguir, convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o senhor Gustavo Montezano a assinarem termo de posse no cargo de presidente do BNDES. Já vi que aí deve ter. Nesse instante, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, para a fotografia oficial ao lado do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. No tocante a respirar de canudinho, o Paulo Guedes e o Montezano tem que saber que não só o Caiado, bem como o Crivella, o canudinho é um caule de junco. Eles estão dentro da lagoa, cheio de jacaré. O que eu vejo num momento como esse é um momento extremamente importante para o nosso país, mas sinto muita confiança e olhando para os senhores e para as senhoras, é que o Brasil alcançará o local que eu destaque no cenário mundial ainda em nosso governo. Está chegando aqui o jovem Montezano. O velho Montezano foi amigo do Paulo Guedes. E por coincidência, esse garoto que está aí, eu conheço desde piá, lá na rua Dona Maria, 71, amigo dos meus filhos. Essa juventude merece respeito. E ao meu lado, quero apresentar os senhores, um jovem cadete da Academia da Polícia Militar de Goiás, tem aqui o nosso governador, Ronaldo Caiado, e dizer que ele é meu sobrinho. Concurso público, e por coincidência, ele e uma comitiva, quiser comparecer aqui, fica à vontade, vieram aqui trazer-me um convite por ocasião da sua declaração de aspirante no próximo dia 26. Se Deus quiser, estaremos lá, Caiado. E prestigiando, em nome da Polícia Militar de Goiás, todas as polícias militares do nosso Brasil. Eu até me lembro, prezado Gustavo Bebiano, meu tempo de garoto também, nos anos 77, envergando uma farda do nosso glorioso Exército Brasileiro, eu recebi a minha espada lá na cidade de Resende. Então, estes homens fardados, que arriscam a sua vida pela nossa vida, pelo nosso patrimônio, merecem mais do que respeito, merecem a continência do presidente da República. Poderia falar muito sobre meu sobrinho aqui. Afinal de contas, ele é filho do meu irmão, que também, por coincidência, é capitão do Exército. Todos vocês lutaram muito para chegar na posição em que chegaram. Muitos fritaram hambúrguer. Até porque o pai, apesar de ser deputado federal, não tinha como bancar um aperfeiçoamento dele, o intercâmbio, a não ser que ele trabalhasse nos Estados Unidos. Nessa juventude, nós acreditamos. Prezado Paulo Guedes, assim como o Montezano falou,
que ficou sabendo em 2017 que o senhor possivelmente seria nosso ministro da área econômica, e ele se empolgou com isso. Também, quando o senhor me apresentou o garoto Montezano, eu também me empolguei. Como um morador do condomínio, acompanhava em parte as atividades deles todos, e vi que daquela garotada, da Dona Maria 71, temos um presidente do BNDES. Temos um senador da República. Por ser meu filho, tem seus problemas potencializados. E temos também, se Deus quiser, prezado Bezerra, um embaixador na potência mais importante do mundo. Estou muito feliz com esse momento. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, como muitos deputados e senadores têm aqui, o Chico Rodrigues é o mais antigo presente, com toda certeza, nós sonhávamos que, com a independência dos três poderes, e com essa independência dos três poderes, nós, de fato, produzimos aquilo que devemos, na ponta da linha, realizar: a felicidade do nosso povo. O BNDES transparente, o BNDES servindo ao povo, esse povo que nós devemos ter uma terrível lealdade, nos orgulha. Não preciso falar em responsabilidade, porque você, para chegar onde chegou, tem muita responsabilidade. E o que é mais importante, que você citou no começo aqui, mas não pude visualizar. Você citou a tua família, eu pediria que a sua família ficasse em pé. A família é o nosso porto seguro. Quando não se tem família, tudo fica muito mais difícil. Parabéns à sua família. Meu muito obrigado aos senhores ministros. Montezano, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado essa missão. Todos nós juntos agora, somados aos presentes aqui, vamos sim, se Deus quiser, colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. E o futuro vai ser antes de 22, com toda certeza. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a cerimônia de posse do novo presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Continue agora com a programação da TV Brasil. Vai começar a maratona! Todos apostos! Todo mundo correndo pra ver! Foi mal, Léo, mas eu não tô entendendo. É a maratona dos seus programas favoritos! Todos os dias de julho, em 2 horários. Quero saber! Quero muito saber! Às 11 da manhã e às 3 da tarde. Ninguém vai querer sair da frente da TV. Deixa, tia, deixa, tia. Vem comemorar nos 2 anos da TV Brasil Animada. Deixa, tia, deixa. Deixa.